Minha palavra inicial é de saudação aos queridos irmãos, em nome de Jesus, na expectativa de que o estudo deste momento possa contribuir em muito para a nossa permanência no Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. A paz do Senhor, meus amados, que o Senhor esteja com cada um de vocês nesse momento que vivemos. E nós vamos falar sobre permanecer no Evangelho. E eu quero destacar a palavra permanecer. Permanecer é algo bem difícil. Começar é fácil, permanecer é complicado, né? Nós começamos um curso, muitas vezes não permanecemos nele. O curso ele é um projeto, ele tem início, meio e fim. Vamos falar de um processo, exemplificando com a família. Nós nos casamos. A manutenção desse casamento, a permanência desse casamento é algo difícil. E a ideia é que não se acabe. Por isso que ele é um processo, ele não tem fim. Quando você compra uma casa também, se ela não tiver manutenção, você não vai conseguir permanecer nela. Então, permanecer no Evangelho é um desafio e é necessário. 2 Timóteo 3,14 nos diz: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Queridos, nós precisamos ponderar sobre os dias difíceis em que vivemos e como têm sido afetadas a moral e a religiosidade cristãs. Precisamos também refletir sobre o poder e o valor da palavra de Deus para enfrentar tempos como os que vivemos atualmente. E quando falamos em tempos difíceis, lembro-me do apóstolo Paulo, já idoso, esgotado pelo longo e árduo serviço a Deus, ainda preocupado com o futuro do Evangelho, estando ele numa fria e úmida masmorra em Roma, aguardando por sua decapitação. Que situação, hein? Sua mente ora pensava na maldade dos tempos e na forte oposição do Evangelho, ora pensava na timidez de Timóteo. E é estranho, um jovem tão fraco assim, chamado por Deus para combater o bom combate da fé, mas Deus não vê como nós vemos. Deus vê o coração e nós vemos a aparência. Veja o que as Escrituras nos falam em 2 Coríntios 12, de 9 a 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. A base que compartilharemos hoje com vocês está em 2 Timóteo 3, de 1 a 17. E já no primeiro versículo, Paulo alerta sobre os tempos difíceis, que enfrentaremos tempos difíceis. O primeiro versículo fala: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O próprio apóstolo já alerta isso no primeiro versículo. Amados, os últimos dias serão assinalados por um aumento cada vez maior de iniquidade no mundo. Um colapso nos padrões morais e a multiplicação de falsos crentes e falsas igrejas dentro do reino de Deus. Isso é o que nos aponta também Mateus 24, versículos 11 e 12. O apóstolo Paulo descreve a Timóteo a situação que existe no mundo hoje. Pastor Mir, porventura não estaríamos vivendo já esses últimos dias? Entendo que sim, pastor Paulo, entendo que sim. Os homens maus são descritos, né? São indicados nesse texto de 2 Timóteo 3, 2 a 9 e o 13. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Os homens maus são descritos
como traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedosos, mas negam a eficácia dela, da piedade. Destes devemos nos afastar, recomenda o apóstolo Paulo, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E o apóstolo faz aqui menção a duas pessoas, a Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, assim como estes resistem à verdade, sendo homens corruptos, de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi aqueles. Esses James e Jambres são aqueles magos que resistiram a Moisés. Quando Moisés fazia ali os milagres das pragas no Egito, eles faziam igualmente, exatamente para descredibilizar o poder de Deus. Não é? Então, até hoje, nós temos esses magos por aí tentando descredibilizar a palavra de Deus. Os homens maus são descritos, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, os homens maus, eles são descritos, né, pela palavra de Deus, exatamente para que nós conheçamos aqueles que estão do lado de Deus, aqueles que são tementes a Deus e aqueles que na verdade não são. E devemos fugir destes, não imitá-los, como diz o Salmo 1, não é? Não devemos assentar em sua roda e nem permanecer junto deles, porque eles são inimigos da verdade, inimigos da palavra de Deus. E como é que a gente consegue caracterizar esses homens maus? O apóstolo Paulo faz uma lista deles, né? Que começa pelo egoísmo, falando que são egoístas, falando que são avarentos, falando que são libertinos, inimigos do bem, orgulhosos, arrogantes, blasfemos, mentirosos, cruéis, traidores, atrevidos, sem domínio próprio. E é interessante que esse domínio próprio faz parte, né? Faz parte do elenco dos dons. Dos dons. Uma pessoa que não tenha domínio próprio, pastor Paulo, ela é capaz de tudo. Ela é capaz de tudo. Ela é uma inconsequente. Inconsequente. Ela é capaz de, como aquele rolo compressor, né? Passar por cima de todos, sem querer saber em cima de quem está passando. Então é preciso que nós tenhamos domínio próprio, porque isso faz parte também da permanência no Evangelho. Um crente sem domínio próprio, dificilmente ele cumprirá a lei da cruz. Dificilmente. Dificilmente. Então, quanto aos métodos, que está no versículo 6 ao 9, a realidade é que o apóstolo está apontando é relevante em qualquer época. Ele está convicto de que os falsos mestres e seus adeptos, inimigos de Deus, portanto, que vão de mal a pior, enganando e sendo enganados, como declara o livro de Judas, dos versículos 12 ao 16. Os homens maus são descritos, pastor Paulo. A Bíblia deixa claro que a descrição desses homens maus
Mas, e quanto aos servos do Senhor, pastor Paulo? Estes homens são descritos. Mas e os servos do Senhor, como são descritos? Um servo do Senhor é diferente, né? Ele tem as qualidades, ele vive essas qualidades e recomenda que nós o imitemos. Então, com o servo do Senhor é diferente. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 12, diz o seguinte: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Irmãos, que sigamos o exemplo do apóstolo Paulo. Primeiro, no ensino. Timóteo abraçou o ensino de Paulo, que sempre foi fiel à palavra do Senhor. Ele se apossou do ensino, creu nele, observou-o e viveu de acordo com o mesmo. Isso é algo muito importante. Timóteo foi testemunha ocular de muitos dos sofrimentos pelos quais passou Paulo, e certamente aprendeu que sofrimento faz parte da vida cristã. E conforme o verso 12 nos fala, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, não tem jeito, não tem jeito. Não há outra alternativa, seremos perseguidos. Perfeitamente. Agora, o crente no Senhor Jesus Cristo, ele não é pego de surpresa. O mundo fica desesperado. Desesperado. Tudo que acontece é um desespero. Não é? É um desespero. Exatamente porque não tem conhecimento da palavra, não tem conhecimento das profecias, não são alertados pelas coisas que breve deverão acontecer, como diz João Apocalipse, não é? Mas o servo do Senhor, ele é diferente, não é? Com ele é diferente. O apóstolo Paulo diz para Timóteo que para ele suportar toda essa carga de mazelas que o mundo oferece e quer impor ao crente, ele precisa permanecer nas Escrituras. Permanecer nas Escrituras. A permanência na Escritura é o único antídoto contra as picadas de Satanás, as investidas do diabo. É o único antídoto, é o único remédio, é o único recurso para o servo do Senhor. Né? Quando Paulo está falando a Timóteo, lá no capítulo 3, versículos 14 ao 17, ele diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice, né, sabes as sagradas Escrituras, que bem podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então é muito importante, não é? Quando ele vai complementar isto aí, dizer que estas sagradas Escrituras, elas têm toda a condição, todo o recurso para instruir o homem de Deus na sua condução no Evangelho e neste mundo também. E ele diz ali: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o homem de Deus, né, servo de Deus, ele tem o manual. Ele tem o manual, ele tem a regra de conduta e fé. Então, ele não precisa ficar preso a instruções humanas, ficar temeroso às mazelas humanas, porque ele tem a palavra de Deus que fala sobre o ontem, fala sobre o hoje e fala sobre o amanhã. Então, ele está mais do que alertado quanto às intempéries espirituais da vida. Né? Que não são poucas, né? Exatamente. Então, permanecência nas Escrituras Sagradas é a chave. É a chave. A
permanência ou a permanecência na Escritura Sagrada é a chave do sucesso. Sabemos que a pressão sobre nós para que conformemos-nos com este mundo são enormes, não só em relação à doutrina cristã, como também em relação ao secularismo, que já tem se infiltrado no meio da igreja. Infelizmente, esses dias difíceis já estão acontecendo. Quando hoje, se você prega a palavra de Deus, alguns já reprovam você. Acho que você está sendo duro demais. Mas esquecem que dureza mesmo é o fogo do inferno. Isso é que é duro. E é o que a palavra de Deus nos adverte aqui. Não imitemos o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Portanto, a exortação de Paulo, para você, meu irmão, e para mim, é no sentido de que não vivamos como vivem as pessoas deste mundo. Romanos 12, 2. Por fim, tem mais alguma coisa sobre as Escrituras que o senhor queira falar? Paulo ele vai exortar então a Timóteo, e eu penso que por extensão a mim e a você também, né, a todos nós, a que permaneça nas Escrituras Sagradas, porque é a palavra de Deus que tem um duplo propósito, ou seja, ensinar e conduzir na maneira correta de se viver. Muito bom, eu acho que é um estudo muito rico, muito vasto e necessário para os dias atuais, né? E qual é a conclusão que a gente tira de tudo que a gente comentou até aqui? Bom, a conclusão que tiramos é fazendo nossas as próprias recomendações paulinas, não é? Ele recomenda a Timóteo e a todos nós também, dizendo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Esta exortação, como disse, também é para nós. Nestes tempos tão difíceis em que vivemos. Deus nos abençoe a todos. É a minha oração. Querido, Deus te abençoe e que possamos permanecer firmes no Evangelho, apegando às Escrituras com amor e fidelidade. E decidir estudar a Bíblia todo dia, sendo essa o seu combustível, a sua base de vida. Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.